Isaías 43, versículo 19. A palavra de Deus diz assim: eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura, não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Amém? Meus amados irmãos e irmãs, falar do livro do profeta Isaías é uma dádiva, porque quando nós meditamos nesse livro, nós temos ali o relato de um homem, um verdadeiro servo de Deus, que há aproximadamente 600 anos antes da vinda de Cristo, ele dedicou a sua vida a anunciar a vinda de Cristo. Seria muito simples, muito bonito, se apenas ele proferisse tais palavras e ficassem lá lançadas ao vento. Mas nós sabemos que na vida do servo de Deus não é assim. Toda palavra lançada por mim e por você tem um peso. Nós incomodamos o inferno e sofremos as consequências, mas temos a proteção de Deus. Mas as consequências vêm, porque a nossa luta é carnal. Não, a nossa luta é espiritual. Muitas das vezes não estamos vendo o que estamos sendo rodeados, o como estamos trabalhando para Deus e desagradando ao inimigo. E Isaías pegou um contexto de um povo que estava combalido, uma mensagem que exalta muito aquela mensagem. A Bíblia, ela é atual. A Bíblia hoje, ela é mais nova, mais atual do que o jornal de amanhã, porque ela vai estar sempre se atualizando. É uma palavra viva, é o Espírito Santo que escreveu. E quando nós pegamos essa mensagem, primeiro ponto que me chamou a atenção, o contexto da época, realmente é de Deus. O que o povo passou lá atrás, nós estamos passando hoje. Como foi dito aqui, desde o início do culto, o Senhor está trabalhando, está palestrando comigo e com você. Você vê as dificuldades e você vai ver qual o seu posicionamento. O nosso Deus é um Deus vivo, não é um Deus feito pela mão do homem, que não tem boca, que não tem ouvido, que não se move. Ele é um Deus de ação, ele age, ele faz, mas em contrapartida, ele é educado, ele é gentil. O Senhor, ele bate a porta do meu e do seu coração e pede licença para operar na minha e na sua vida. Ele não mete o pé na porta e sai entrando. Quem faz isso é o sujo, o encardido. Você está com a tua vida arrumada e ele chega e bagunça tudo. Não, Jesus é educado, ele é gentil, ele pede permissão a você para te abençoar. Olha que coisa linda, olha que gesto de amor. Ele nos dá um entendimento que ele é maior do que as bênçãos que ele pode nos proporcionar. Se ele não nos amasse, ele daria suas bênçãos sem medidas, sem controle, como muitos pensam que é o Evangelho. Mas o Evangelho de Cristo não é isso. O Evangelho de Cristo é renúncia, é boas novas, é salvação. Cristo não prometeu para nós nada além da salvação das nossas vidas, porque aquele ato na cruz não poderia ser pago com dinheiro nenhum do mundo. Como foi dito aqui, nós saímos da pandemia. Quantos ficaram pelo caminho com contas milionárias ou bilionárias nos bancos e pediram: Senhor, Senhor, mas não, chegou a hora. E nós, com as nossas dificuldades, entra mês, sai mês, contando aquela moeda, aquela conta para pagar, mas o Senhor tem nos honrado. E com esse povo aqui,
não foi diferente. Quando nós meditamos em todo o capítulo 43 de Isaías, nós vamos encontrar um resumo. Deus, só Deus, salva o seu povo. Por que dessa afirmação de Isaías para mim e para você? Porque hoje existe uma crescente que tantas coisas, tantos deuses operam, fazem, mas não, só existe um Deus vivo, o Deus de Israel, o nosso Deus, e Ele tem poder para restaurar, para fazer tudo o que se faz necessário na minha e na sua vida. Essa palavra que nós lemos é uma palavra profética, é uma mensagem forte. Eis que farei uma coisa nova. Você, assim como aquele povo, atravessou momentos adversos na sua vida, ou ainda está passando por ele, e o Senhor vem e se apresenta a ti. Eis que farei uma coisa nova. Primeiro ponto que vai te chamar a atenção: o que você está esperando de novo? Qual o seu objetivo? Qual a sua necessidade? Foi falado aqui sobre os bens materiais. Você está aqui na casa de Deus. Se Ele te outorgar poder para atender o seu pedido, você vai fazer o pedido, Ele vai atender. O que você pediria a Ele nessa noite? Meus irmãos, muitas vezes nós somos levados pelas dificuldades e vamos pedir os bens, mas esses bens perecem. Você vai receber hoje e amanhã você não vai ter. Um casal, certa feita, passava muita dificuldade. O casamento estava à ruína, despensa vazia, tantas humilhações, contas atrasadas, e vieram para a casa de Deus. Deus arrumou a casa, Deus providenciou o trabalho, gerou tudo. E hoje, esse casal infelizmente não tem tempo para Deus. Estão desfrutando do dinheiro do trabalho. É viagem para cá, é viagem para lá, é pizza no final de semana, no domingo do culto. Aí eu pergunto aos irmãos: foi bênção ou foi maldição? Precisamos saber o que pedimos a Deus, porque não é problema algum em você compartilhar, você curtir o seu final de semana, o seu dia de lazer com a sua família, mas a minha responsabilidade com Deus tem que estar em primeiro lugar. Eu tenho que saber que amanhã vai vir outro período difícil, e será que eu vou aguentar a dificuldade? Se eu estou aqui, eu aguento. Se eu estou alicerçado na rocha, eu aguento. Mas se eu estou lá alicerçado na areia da praia, como será? Um casamento, uma família, não se mantém só pelo financeiro, se mantém pela presença de Deus. O que sustenta o casamento, o lar, é a presença. Obed-edom ficaram com a arca e prosperaram. E se a arca estiver na tua casa, com certeza você vai prosperar, porque aonde a presença do Espírito Santo chega, o mal tem que sair. Nós queremos receber as benfeitorias, mas esquecemos de receber o Pai, esquecemos de receber o Espírito Santo. Isaías 43, o povo vem todo num processo de lutas, e Isaías vem e entrega essa mensagem: farei uma coisa nova. Vem anunciar Jesus, vem apresentar por povo uma mensagem profética de salvação. E ele fala comigo e fala contigo nessa noite. E me chama a atenção nesse capítulo, o versículo 11. E eu
Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Veja que o Senhor, Ele gosta da exclusividade, Ele não divide a sua glória. Muitas vezes deixamos de receber uma bênção porque achamos que foi por mérito da força ou do entendimento. Sorte, o irmão ajudou, mas não existe isso, não existe horóscopo, é o plano de Deus na minha e na sua vida. Mas o problema é que tem uma maturação. Deus é sábio, Ele conhece o meu e o seu coração. Talvez você esteja pedindo uma vitória, uma bênção, tem há muito tempo, mas será que se você tivesse recebido essa bênção assim que você fez o pedido, você estaria aqui hoje, nessa noite de quarta-feira, fria, muitas vezes até chuvosa? Você estaria aqui? Será que o seu casamento estaria da mesma maneira? Porque as dificuldades são polimento na vida do homem, para o homem se achegar a Deus. A palavra de Deus que Isaías foi usado para trazer ao povo, é a mesma palavra para mim e para você, uma palavra de confronto. A palavra de Deus, quando nós ouvimos, tem que nos incomodar. Se ela não nos incomoda, o errado somos nós, porque precisamos desmistificar. Vir ao culto não é você vir ouvir do pregador que você é um anjo, que você é um santo, que você é bom. Não, nós somos pecadores arrependidos em busca da confirmação da nossa salvação, e temos uma trajetória, temos uma estrada, uma etapa a cumprir, mas nessa etapa virão as dificuldades, virão os problemas, as necessidades. Quem nos ilustra isso? Muito bem, o apóstolo Paulo, o maior evangelista de todos os tempos. Mas não foi fácil. Hoje, olhar depois da vida de Paulo, ele não faria assim, mas era necessário, até mesmo porque para testemunhar para nós, o evangelho de Cristo não é para fraco, é para guerreiros, é para homens, é para mulheres decididas. É você ter a convicção no teu coração que você está aceitando a Cristo como seu único e eterno Salvador, uma opção sua, não obrigação do Senhor, porque Ele é educado. E o povo começou a compreender que havia uma necessidade, depois de tantas lutas. As lutas naquela época eram diferentes das lutas de hoje, mas resumidamente são as mesmas. Nós passamos a pandemia, enfraqueceu muito o povo, e hoje nós estamos aí divididos pela política. Por incrível que pareça, tem irmãos que não conseguem enxergar o mal que está a assolar ou querendo assolar o Brasil. E dizem uns, igreja não é lugar para se discutir política, e o outro fala que eu não tenho nada com isso. Mas pensa no futuro, pensa no teu amanhã, e o seu filho, a sua filha, como vai ser? Nós temos contato com um pastor que vive na Venezuela. Muito triste a situação lá, irreal, não é conto da carochinha. Um país que era um paraíso, um dos melhores países da América do Sul. Hoje tem família comendo cachorro, não tem dinheiro para nada. Profissionais vieram para o Brasil porque lá trabalhavam de graça. Acabou. Isso não é conto de história, é uma realidade, é a ação demoníaca operando naquele país. Aí você vai parar e vai perguntar: onde está Deus? Deus avisou, como Deus está avisando ao povo, está me avisando, está avisando a você, porque essa mensagem de vitória,
ela também tem as suas consequências, porque quando nós temos o hábito de ler só a parte do versículo que é boa, agradável, gentil, aquilo que fala o meu coração que eu estou bem, mas tem aquela parte que o Senhor fala, porém, todavia, contudo, se me obedecerdes, seguir os meus mandamentos, sereis abençoado. Não é à toa. O Senhor tem regra, tem parâmetros, tem princípios. Ele não faz por fazer. Ele é perfeito, Ele é exato. Se Ele te concede hoje, é porque Ele está investindo em você para amanhã. Você trabalhar no seu reino, você trabalhar, você contribuir. Porque aqui, nós somos apenas mordomos. E quando nós pegamos essa mensagem, nós vamos encontrar um povo quebrado, moído, muitas vezes como nós. Chegamos na casa de Deus, desamparados, sem uma perspectiva de um horizonte, e o Senhor vem falando gradativamente ao povo, vem falando, e Ele vai nos dizer no início do capítulo que Ele permite a guerra, permite a invasão, permite tudo por amor de nós. Que amor é esse? Que Ele permite a tua dificuldade. Muitas vezes não compreendemos hoje, não vamos compreender amanhã, nem nunca, porque tem mistérios que o Senhor não revela ao homem. Mas precisamos ter uma convicção: Deus é conosco, Ele nos ama. Precisamos ter uma certeza: está tudo difícil, mas Deus está comigo e eu com Ele. Porque se nós perdermos essa convicção, a primeira palavrinha que nós ouvirmos do irmão ao lado, que está querendo nos derrubar, ele vai conseguir. Você chega dentro da tua casa, tem um parente seu querendo puxar o seu tapete, você vai ouvir, e você vai dar crédito. Mas quando eu tenho a convicção, como Jó teve, que tudo estava difícil, mas ele não blasfemou contra Deus, em momento algum na sua vida, nós vamos entender o que é passar pela dificuldade sorrindo, mas também chorando, porque essa experiência é que nos faz forte. Como é que você vai pegar esse microfone e vai dar um testemunho de milagre que você ouviu falar? Então vamos tirar a figura do homem e vamos pegar o papagaio. Você fala para o papagaio vai pegar e vai repetir aqui: Jesus cura, Jesus salva. Mas você e eu, nós precisamos de testemunhos reais, vivos, da experiência que aquela vida teve com o Senhor, porque através dessa experiência eu vou me moldando. Muitas vezes eu não vou nem precisar passar por aquela dificuldade. Não, eu não vou por aquele caminho ali não. Pastor Gerson passou por ali, levou uma lambada. Não vou passar por ali não, eu vou para cá de cá, que já me falou que o negócio é estreito. Eu vou ficar por lá de cá porque eu não gosto de apanhar. E é assim que Deus vai fazendo conosco. Ele vai nos aprumando para cá, para lá, vai nos deixando confortáveis o máximo possível, porque Ele é o nosso Pai. Eu fico pensando, Israel nessa época, um povo que tinha se misturado, tinha andado com vários povos pagãos, e como a cabeça do povo estava corrompida. Isso não é bom, não é agradável para Deus. Muitas vezes você está aqui dentro essa noite, ou está me ouvindo, e você não tem consciência do valor do trabalho do teu pastor. Aí fora, a fonte não é tão limpa não. Você pensa que toda a porta que está aberta é anunciado o verdadeiro Jesus. Seria bom, mas não é. Tem muita fonte de água suja aí fora, pregando tanta heresia. Bota um terno bonito, pega uma Bíblia pentecostal, pega uma Bíblia Sheldon e vem e apresenta para você um evangelho.
mas quando você vai ver a fundo, é só a capa, é só a ilustração, porque o Evangelho está aqui, todos os dias, em pensamento, em orações. Muitas vezes você não se deu conta, quando o teu pastor chega cansado, e você não sabe por quê, porque ele não dormiu à noite preocupado com o irmão, está vendo o irmão se afastando, e ele pega o cajado para puxar, mas ele tem que ser manso, porque se ele bater muito forte, a pessoa vai embora, a ovelha vai embora, e é complicado, e esperamos tantas coisas, mas isso foi o mundo que criou. O nosso papel é nós virmos à casa de Deus, prestarmos um culto racional a Ele, prestarmos a Ele a nossa adoração, os nossos louvores, e receberemos dEle as virtudes do Espírito Santo, a sua palavra e a sua bênção. Primeiro nós entregamos o nosso melhor, e Ele com certeza vai fazer a parte dEle, porque Ele é fiel e verdadeiro. E o capítulo 43, ele é muito interessante, muito forte. Ele termina os últimos dois versículos, 27 e 28, é aquela posição. Primeiro Deus vai falar para você: olha, eu estou contigo, eu te abençoo, mas precisa seguir o meu caminho. Por quê? Versículo 27, teu pai primeiro pecou, e os teus irmãos e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. 28, pelo que profanarei os maiorais do santuário, e farei de Jacó um anátema, maldito, e de Israel um opróbrio. Meus amados irmãos, muitas vezes não compreendemos o agir de Deus. A vida nossa por si só, ela é uma gangorra, ninguém fica parado em cima, uma hora você está lá, outra hora você está cá. O que nos diferencia é aonde nós estivermos, Deus está conosco. Ele suaviza a dificuldade, Ele suaviza a dor. Muitas vezes o problema não foi resolvido, mas por Ele te apresentar a solução, você já se alegra, você já se agrada, você sente a presença de um Deus que te ouve em secreto, no oculto, nas suas lágrimas. Você vê que a tua luta não é em vão, você descobre, está doendo, está difícil, está apertado, mas Deus não te abandonou. É muito fácil você falar isso quando está tudo bem, mas quando o momento aperta, eu trabalho com vendas, e o trabalho quase parou, as empresas não recebiam os representantes, e a situação ficou difícil para o autônomo. Um belo dia, eu estava em casa, tentando fazer algum trabalho, os cachorros começaram a latir, e eu fui ver o pastor da outra igreja que eu congregava. Estranhei, falei: poxa, não, teu pastor mandou vir aqui trazer um negócio para você. Uma terça-feira, 10 horas da manhã. Cheguei lá, ele abriu a porta do carro, uma cesta básica gigante. Eu não tinha nada em casa. Esse é o cuidado do Deus que nós servimos. Eu não falei com ele da dificuldade, mas Deus ouviu e tocou no seu coração. E não é porque eu sou o melhor, é porque nós precisamos criar o hábito de confessar a Deus os nossos pecados e pedirmos a Ele as nossas necessidades. Não que o homem não vai te ajudar, mas primeiro o Pai. Ele tem poder para fazer todas as coisas. Ele tem poder para agir na tua enfermidade. O que é a enfermidade para Deus? E eu falo isso porque a minha esposa está aqui me acompanhando,
e estamos num processo. Ela está fazendo rodízio de enfermidade. Era pneumonia, virou hérnia de disco, e agora já apareceu mais uns trecos aí. E a situação está difícil. E quando a gente pensa que a situação vai ficar pior, Deus vai lá e opera. Deus nos ajuda, porque é da nossa natureza a dor, a dificuldade. Mas Deus também nos conhece, Ele sabe o limite, até onde nós vamos suportar a dor. E Ele não tem prazer no nosso sofrimento, mas Ele sabe que nós precisamos estar nos seus braços, guardados e seguros, para compreendermos que tudo é dEle, tudo é para Ele. Não é só a vitória, as dificuldades fazem parte da sua vida, fazem parte da minha. E para você não pensar que são palavras minhas, Isaías 45, versículo 5, o Senhor vem descrevendo através de Isaías quem Ele é. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheças, para que saibas, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, eu faço o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Essa passagem é uma passagem muito complexa, não há tempo de nós entrarmos nesses detalhes. Há teólogos que divergem sobre essa passagem, mas um fato preponderante é: Deus chama para si a responsabilidade. Tudo é dele e se encontra nas mãos dele, nada foge do seu controle. Ainda que pareça difícil, ele tem a solução. Eu já vi pessoas com câncer em fase terminal ser curados. Tem 2 semanas eu estive visitando um cliente. Diga de passagem, o cliente não ia me receber. E aí fica um atento aos irmãos. O que você tem publicado nas suas redes sociais? Qual o testemunho que você tem dado aí fora? Ele não é meu amigo, agora é, no Facebook. Mas ele já tinha passado por lá. E quando eu cheguei na empresa, falei: quero falar com o engenheiro André. Ele virou para o porteiro e falou: não, marquei nada com ninguém, não vou receber não. Antes que eu saísse, ele falou: peraí, eu conheço um cristiano, peraí, manda ele entrar aí, vai entrar. Fomos para uma sala, o trabalho não prosperou, e aí entra uma outra situação. Muitas vezes você fica preocupado com o seu trabalho, com o material, e você não sabe o que Deus tem reservado para você. E nós começamos a conversar. Ele: poxa, você já concluiu o seu bacharel em teologia? Eu falei: sim, concluí. Falta entregar o TCC, isso. Poxa, legal, eu concluí o meu ano passado. Começamos a conversar. E ele veio me falar do trabalho que ele tem de evangelização dele e da esposa, visita nos lares, aquela situação toda. E ele veio me trazer o principal. Ele, um homem com 50 e poucos anos de idade, se sentiu cansado um pouco antes da pandemia. E o médico falou: vamos fazer um check-up. Foi para uma clínica fazer os exames. Só que a empresa estava passando um momento difícil, ele estava até ameaçado de demissão. O que ele fez com os exames? Pegou, do jeito que ele pegou, ele botou na gaveta dele e deixou lá. Passaram-se alguns anos, ele foi numa igreja e falou: Cristiano, estava numa igreja, cara, ninguém me conhecia, estava lá feliz da vida, presença de Deus maravilhosa, o pastor pregando uma bênção. No finalzinho o pastor virou a chave, mão de Deus. Deus tocou no meu coração para orar pelos enfermos. Ele fechou os olhos: estou sentindo nada, estou bem, não é comigo. Está com os olhos fechados. O pastor chegou em cima do coração dele, deu um soquinho. Eis que eu estou injetando no seu coração um renovo.
livramento de morte. Recebeu, creu e não creu. Não era comigo. Se eu falar para o irmão que o irmão tem uma dívida paga, mas você não tem dívida, como é que você vai entender? Foi para casa. Passou uns dias, chegou na empresa, lembrou do exame. Pegou a gaveta, abriu, estava lá os exames. Foi olhar, entendeu nada. Voltou no médico. O médico, quando pegou os exames, falou: André, você não pode subir um lance de escada que você está com risco de morte. Teu coração está 80% entupido. Mas doutor, não estou entendendo, agora eu passei da caminhada, agora eu estou correndo na praia. Não é possível, mas vamos fazer os exames de novo. Voltou no mesmo lugar para fazer os exames. E o diretor da clínica, quando acabou os exames, foi até ele e falou: eu quero falar com o senhor, nós temos um problema. Minha empresa é uma empresa muito séria, eu sou cardiologista há 40 anos, e eu tenho certeza que seus exames, os primeiros exames foram trocados, porque aqui a gente tinha um exame de uma pessoa que estava à beira da morte, vivendo por milagre, e aqui nós temos agora um coração de uma criança de 8 anos que não tem nada. E o médico perguntou: podemos fazer uma nova bateria de exames acompanhada por 2 médicos para ter certeza da lisura dos exames? Ele: pode sim, doutor. E foi feito os exames e estava lá, coração como de uma criança. E o médico não entendia. O médico: eu já tenho certeza, eu não sei como falar, mas os primeiros exames foram trocados. Houve uma falha dentro da minha clínica. Ele falou: não, doutor, a mão do meu Deus estava comigo. Ele sabia que em momento nenhum eu tentei a Ele, mas Ele mostrou para mim que Ele ainda cura. Ainda que tu não saiba da tua enfermidade, creia que nessa noite Deus está operando na tua vida, porque Ele não precisa que você venha pedir a Ele nada, basta somente confiar, porque assim como foi com esse homem, pode ser comigo e contigo. E para finalizarmos, irmãos, quando eu me debrucei nessa mensagem, eu fui me recordar pelo Espírito Santo de uma das últimas mensagens que eu preguei, que se encontra em Lucas capítulo 23, que assim como eu tenho um hábito, quando eu trago uma mensagem no Antigo Testamento, nós temos uma correlação no Novo, porque o Evangelho ele fecha, a palavra de Deus ela se completa. E em Lucas 23, versículo 34, Jesus passando um momento difícil, tormentos, humilhações, escárnios, ele pendurado no madeiro, um santo, um Deus pendurado por mim e por você. E veja a oração que Jesus faz. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que faz. E eu encontrei uma relação com a mensagem de Isaías. Se o povo soubesse a quem serve e confiasse e entregasse a sua vida. E Jesus falou ao povo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Seguia comigo e com você. Muitas das vezes achamos que não tem problema eu pular o culto de hoje. Aí você não veio hoje porque hoje estava desconfortável. Aí você já não vem mais no domingo. Daqui a pouco você está fora, você está fraco. Precisamos estar atento. O que nos afasta da presença de Deus não são os grandes problemas, são os pequenininhos que vão se acumulando. Os grandes nós vemos, já temos uma certa maturidade, nos afastamos. Mas os pequenininhos, eles vão se ajuntando. E saiba você, meu irmão, minha irmã, o inimigo também luta e também é astuto. Ele sabe como ele pode e quer nos derrubar. Antigamente, como um culto como esse, a palavra sendo pregada, pessoas caíam endemoniadas. E o inimigo era envergonhado. E hoje, muitas das vezes, ele está lá na porta te esperando. Quantas pessoas que vêm para a casa de Deus
e deixa um maço de cigarro dentro do carro, uma garrafinha de uísque, esperando sair daqui para voltar para o braço do inimigo. Mas que nessa noite você venha a ser alcançado e liberto pela palavra de Deus que te liberta. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.